Supremo Tribunal Federal decidiu que o porte de maconha para uso pessoal não pode ser considerado crime no Brasil. Olá, você está no canal Clipagem de Notícias. Seja muito bem-vindo. Curta, compartilhe e fique sempre muito bem informado. No vídeo de hoje eu falo sobre o Supremo Tribunal Federal, que formou maioria nesta terça-feira para descriminalizar o porte da maconha para consumo pessoal. O voto do ministro Dias Toffoli definiu o julgamento logo no início da sessão. Além dele, votaram pela descriminalização os ministros Gilmar Mendes, que era o relator, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça defenderam a manutenção do porte de drogas como crime, como foi decidido pelo Congresso Nacional em 2006. Com essa decisão, a posse ou porte de maconha não deixa de ser um ato ilícito, ou seja, contrário à lei. A conduta não representa um crime desde que seja para uso pessoal. A partir desta quarta-feira, os ministros começam a definir a quantidade que vai diferenciar consumidores de traficantes. O consumo de maconha não foi legalizado. Continua, portanto, proibida na legislação. Quem importa a substância, mesmo que na condição de usuário, está sujeito a sanções administrativas e socioeducativas, como, por exemplo, advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, determinou nesse dia 25 de junho a criação de uma comissão especial para discutir a PEC 45 de 2023, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas, incluindo a maconha, claro. A medida foi tomada em reação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Se for aprovada essa proposta, a criminalização do usuário estará expressa na Constituição, que se sobrepõe, portanto, à Lei das Drogas, da qual tratou o Supremo Tribunal Federal ao ter descriminalizado o porte da maconha por usuários. Também nesse dia 25 de junho, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que discorda da decisão do STF a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal. Para ele, a decisão invade a competência técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado. Eu considero, primeiro, que nós temos sempre que pregar o respeito às decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso, e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico
jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional. E você, o que acha sobre tudo isso? Deixe a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.